Boa noite, Cláudia. Ei, boa noite. Quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra. Eu acompanho o teu trabalho e admiro bastante desde aquela oportunidade que a gente teve de se conhecer lá em Brasília, né? No curso de modulação intestinal do grande Murilo. Verdade. Mas o prazer é todo meu. Obrigado aí pelo carinho. Cláudia, fala um pouquinho da sua trajetória, sua formação, para o pessoal conhecer você um pouco. Gente, se eu for falar da minha trajetória, essa live aí vai se estender umas 4 horas, porque aqui tem trajetória, né? Mas eu vou tentar resumir. Na realidade, Eurípides, eu era publicitária, né? Eu estava assim, formei em Brasília, né, na UNB, eu era publicitária, trabalhei muitos anos, né, nessa profissão, mas eu já estava meio desacreditada, eu estava meio de saco cheio. Aí, meu ex-marido sofreu um infarto, nós ficamos internados durante 12 dias no hospital, questionando o que era a vida, né? Ele virou para mim e falou assim: Cláudia, eu quase morri, um tanto de coisa que eu gostaria de fazer, eu não tive oportunidade de fazer. E eu saí do hospital pensando nisso. Eu digo, gente, né, eu gostaria de fazer alguma coisa que ajudasse as outras pessoas. E como na minha trajetória eu sempre sofri com excesso de peso, porque eu fui um bebê obesa, eu fui uma criança obesa, eu fui uma adolescente obesa, eu fui uma adulta obesa que vivia de dietas loucas, eu resolvi fazer nutrição. Né? Então, assim, na época eu tinha minha filha mais velha fazendo odontologia, mais nova fazendo administração, e eu fui encarar, né, essa maratona aí de estudos, e hoje, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, ou pela minha força de vontade de não ter desistido disso, porque eu amo o que eu faço, né, que é transformar através da alimentação, né, a vida das pessoas. Como a nutrição transformou a minha vida, hoje eu consigo impactar a vida das pessoas através do meu trabalho, né? Que eu realmente amo. Excelente, excelente. E você está no caminho agora, que eu também estou trilhando, Cláudia, da medicina integrativa, né? Que é uma medicina É, mais universal, que vê o paciente como um todo, não como um divide mais em todo. compartimentos, multidisciplinar. Eu sou uma pessoa muito inquieta, sabe, Eurípides? Então, assim, eu vejo que na minha prática clínica, né, às vezes eu calculo um plano alimentar, oriento o paciente, enfim, e ele não consegue aderir ao plano alimentar por outras questões, né, emocionais, psicológicas, às vezes crenças limitantes. E isso me deixa até hoje, né, muito frustrada. Né? Então, nessa minha inquietude, eu comecei a me movimentar nesse sentido. E quando a gente se movimenta, né, tudo se movimenta. Então, essas práticas integrativas, elas começaram meio que cair, né? Na minha mão, e eu tô assim, adentrando nesse mundo, e eu acredito que, né, o profissional da área da saúde, que ele não for para esse caminho da prática integrativa, ele vai estar fora do mercado, não demora muito, né? Porque o que comanda o nosso organismo, né, não são os nossos genes, né? Então, e sim os nossos pensamentos. E esses pensamentos, muitas vezes, eles geram algum desequilíbrio, né? E essas práticas integrativas têm o objetivo de equilibrar, né, o ser humano. Aí ele consegue fazer o que precisa ser feito, né? Eu li recentemente um livro que é a Biologia da Crença, que eu até já fiz um stories recente falando disso, que controla o nosso organismo são os nossos pensamentos. Aí o autor, Bruce Lipton, ele cita uma experiência de que 3 pessoas fizeram um procedimento cirúrgico no joelho. A pessoa número 1 com um procedimento, a pessoa número 2 com outro procedimento e a pessoa número 3 só abriram o joelho e depois fecharam. Só que todos os 3 se recuperaram da mesma forma. Apenas passados 2 anos, que esse terceiro, que foi o efeito placebo, né, foi comunicado que ele não tinha sido operado, ele estava curado, né? E em contrapartida, em 1900, eu acho que 74, uma pessoa foi diagnosticada com câncer do esôfago na época, né? E esse câncer, na época, ele era muito evasivo, não tinha
cura, né? Então, assim, era considerado quase um câncer fatal. E essa pessoa passou um tempo, ela realmente veio a óbito, né? Depois fizeram a autópsia nessa pessoa e verificaram que ela morreu de câncer e não com câncer, porque o câncer ainda estava muito pequeno. Então, a pergunta, o que matou, né, essa pessoa? Então, é nessa linha que eu venho trabalhando. Hoje em dia, quando eu entrego um plano alimentar super bem calculado, eu falo para o paciente, né? Para mim, o que menos importa é esse plano alimentar. O que mais importa é o que você pensa desse plano, o que você pensa de você, né? Se você pensa que você vai conseguir, né? Oriento os meus pacientes a falarem frases de empoderamento já de manhã cedo, né? Eu estou muito nessa vibe. Eu acredito que esse é o caminho, sim. Pronto. Essa questão da força do pensamento, igual você está mencionando, eu lembrei de um relato do Dr. Duprá, que eu sou um assíduo consumidor de podcasts, né? Tanto que eu criei o meu porque gosto tanto que quis fazer o meu. Ele conta a história de um senhor que tinha um câncer raro e ele lançaram uma droga nova, um tratamento, e fizeram essa droga nesse paciente, né? Era a promessa que era a droga do momento, que ia melhorar. Ele acreditou naquilo e ele já estava entregue, ele era um paciente terminal. E ele foi melhorando, foram vendo as lesões pulmonares foram reduzindo. Só que em um determinado momento, o médico dele saiu um outro estudo mostrando que a droga não valia nada, não tinha nenhum efeito, não era nem placebo o efeito. Aí ele informou isso para esse paciente, e esse paciente começou a piorar de novo, da noite para o dia, a olhos vistos. Aí ele, o que eu faço agora? Esse médico falou, não, ó, aqui, essa droga que eu estou te falando, eles mudaram uma molécula ou outra, e está aqui, ó, é perfeita, você vai melhorar, pode tomar que vai melhorar. Só que era água, era placebo, só para dar uma esperança para esse paciente. E ele foi melhorando a olhos vistos, né? Aí saiu uma outra reportagem, né, falando que realmente não tinha droga nenhuma para isso. Aí ele piorou de novo e aí veio a óbito. Aí não teve jeito. Para você ver que realmente a gente tem que participar os nossos pensamentos na cura, porque senão você não alcança a cura. Com certeza. Como dizia aquela frase, né, agora esqueci, eu sempre comento, né, que se você pensa que pode, do Henry Ford, né? Se você acredita que você pode, você está certo. E que você acredita que você não pode, você está certo, né? Então, na questão da nutrição, da minha prática clínica, às vezes chega a pessoa e fala assim, mas é tão difícil, é tão difícil. Eu digo, tá, você está certo, vai ser difícil. Então, se você não virar essa conexão aí, essa chavinha e começar a acreditar, né, no processo. Enfim, somos o que pensamos. Exato, excelente. Creio que fechamos bem esse primeiro assunto, né? Que realmente, nisso cabe também participar o paciente do processo, né? Não é mais aquela coisa de eu mando, você obedece, é uma coisa conjunta. A relação médico-paciente, nutricionista-paciente. Se você não confia em mim, no que eu estou falando, no que eu estou pondo para você, também não tem como, né, melhorar, não tem como se tratar, né? Já começa na empatia, né? É a empatia. E eu acredito que essa empatia, ela me favorece, porque como toda a vida eu tive problema de excesso de peso, né? Então, assim, quando o paciente, ele comenta o que ele passa, o que ele sentiu, o que ele faz, o que ele fez, todos os erros, né? Os atalhos, né? Eu passei um bom tempo da minha vida procurando um atalho, uma pílula milagrosa, né? Uma cinta modeladora, um chá, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que eu parei de procurar o atalho, né? Que eu entrei no processo de reeducação alimentar, foi aonde eu tive um resultado mais efetivo e duradouro. Então, eu sempre falo para o meu paciente, eu hoje sou uma gorda emagrecida, né? E eu também não faço mais dieta, porque toda a vida que eu fiz dieta eu estava gorda. Então, assim, o que eu quero dizer, né? O meu organismo
organismo ele quer recuperar a gordura, né? Embora hoje eu tenha um controle maior do meu peso. Então, se eu bobear, se eu voltar para os meus velhos hábitos, né? Esse peso ele volta também. Então, essa empatia cria uma certa afinidade com o paciente, porque ele não sabe, ele sabe que não é só da teoria que eu estou falando. Eu estou falando da prática, né? E nessa prática, às vezes, eu dou algumas dicas, enfim, nem tão saudáveis, mas tem práticas, tem comportamentos dos pacientes ou dos nossos clientes, né, que fazem parte, assim, dentro do contexto da bebida alcoólica, né? Na minha prática hoje, como eu passei por várias nutricionistas, falava assim, ó, você não pode tomar uma cervejinha, você não pode tomar uma bebida alcoólica. Eu não faço isso, eu não corto isso, porque eu sei que faz parte, né, do contexto social do meu cliente, né? Então, assim, eu vou dando algumas dicas, enfim, e isso cria uma certa, né, afinidade, essa empatia que você citou. Pronto. Então, é aquela frase, né? Dieta nunca dá certo, realmente. O que dá certo são mudanças de hábitos de vida. E constantes, né? É processo. Né? Dieta, para mim, eu sempre falo, dieta parece me soa como muito restritivo, né? Então, eu tô com uma pedra no rim, eu faço uma dieta para expelir essa pedra. Né? E o processo de reeducação alimentar ele é contínuo, é o dia a dia, né? Eu até brinco, assim, eu tenho vontade de fazer uma paródia de uma música, né? Beber, cair e levantar, né? No processo de emagrecimento, porque você vai escorregar, né? Mas você tem que se levantar no outro dia, né? Não é porque você escorregou que você tem que permanecer na lona, não. É aprender com os erros, enfim. Pronto. E o paciente sai do meu consultório, isso falando da modulação intestinal, que, querendo ou não, acaba envolvendo mudanças de hábito. O emagrecimento vem porque o paciente desinflama, então o emagrecimento é um efeito colateral, né? Aí ele sai com a cartilha na mão. Essa cartilhazinha, ela muda quase que mensalmente, porque à medida que eu vou estudando, eu vou colocando coisas novas, vou tirando outras. Então é uma coisa muito dinâmica, né? Então o paciente antes errava por ignorância. Dali para frente, quando ele for cometer um erro, ele está cometendo esse erro sabendo que está errando. Aí muda um pouquinho de figura, né? Mas é o que eu falo, Eurípides, é tanta informação, né? Só que a informação solta, ela não se transforma, não é efetiva, né? A gente tem que pegar, nós, os pacientes, enfim, essa informação que nos é transmitida e transformar em ação. Porque realmente só a informação, ela não muda comportamento. Então, precisa ser a informação juntamente com a ação, né? E concordo Pronto. com você, a prática da modulação intestinal, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Só que às vezes você chega com um paciente super inflamado, né, sedentário, com péssimos hábitos. Se a gente for colocar, né, aquela cartilha ideal da prática da modulação intestinal, ele também não vai conseguir aderir. Então, você tem que ir modulando o paciente, trabalhando a cabeça, né, um plano alimentar mais simplificado para que ele tenha adesão. O próprio resultado faz com que ele vá se adaptando, né, gradativamente a outras mudanças, até a gente chegar no que seria o ideal, que é realmente a prática da modulação intestinal. Se chegar de cara, o paciente some do consultório. Uhum. Eu costumo falar assim, né? Eu vou te dar muita informação. Eu estou aqui para ser o seu guia dentro desse mundo aí que tem tanta informação desencontrada. Entra num grupo de WhatsApp onde tira dúvidas, etc. Aí eu falo para ele. Só que a lei de Pareto, 20% de mudança, de que você conseguir implementar, já vai gerar 80% de melhora. Com então, certeza. Eu tiro esse medo de, isso aqui eu não vou dar conta de seguir. Eu falo, não dá conta de seguir 100%, mas se você seguir alguma coisa do que está aí, por exemplo, eu como pão 3 vezes por dia, passei a comer 1 vez a cada 2 dias, isso aí já vai... Desculpa, alguém deu uma trancadinha aqui, deu uma... alguém me ligou. Aí isso vai gerar uma mudança já na pessoa. Então, é um passo de cada vez, gente. Alcoólatras anônimos, praticamente. Não tem jeito, né? Só que a pessoa pode comer, os alcoólatras não podem beber,
né? Verdade. E isso que você falou é bem pertinente. E essa pequena mudança ela gera um resultado. Aí esse resultado já motiva a pessoa a ter mais uma mudança, né? Porque se falando ainda de intestino, a gente sabe que Deus é tão caridoso, né? Que as nossas células epiteliais do intestino elas se renovam a cada 3 ou 5 dias. Então, com 15 dias, né, Eurípides, de uma alimentação mais anti-inflamatória, né? A gente já percebe a disposição. É paciente que manda mensagem falando assim, Cláudia, eu tô dormindo melhor, tô acordando mais disposta, né? Tô mais desinchada, enfim. Né? E isso que nos movimenta. Eu adoro receber esse tipo de A mensagem. pessoa vai vendo a melhora devagarzinho, fala, dá uma chance, muda uma coisinha ou outra, e ela vê que realmente teve melhora, aí ela quer mais. Aí ela, não, então deixa eu ver essa lista com mais atenção, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que cabe no meu dia a dia, e aí vai. Aí anda com as próprias pernas. Pena que tem muita gente que coloca a crença limitante que é difícil, né? E não dá o tempo suficiente para colher, né, esses benefícios e essas pequenas mudanças, que querem milagre. Infelizmente, ainda tem muita gente que quer milagre, né? Que não quer fazer o processo. Agora, quem faz o processo tem muito resultado. É por isso que eu tenho ao meu lado psicóloga, nutricionista, endócrino quando precisa. Quando o pessoal entender que é multidisciplinar, Concordo plenamente. que aí sim a coisa anda, entendeu? O paciente tem que se sentir abraçado por uma equipe, porque senão ele realmente, sozinho, ele não vai dar conta. Concordo plenamente, né? E psicólogo principalmente, porque... né, trabalhar com mudança de comportamento não é fácil e a gente tem alguns comportamentos condicionados, né? Os pensamentos sabotadores, as crenças limitantes, né? E os psicólogos, eles são treinados para conseguir desvendar. Né? Nesse livro, que eu, assim, é um carro-chefe para mim ultimamente na biologia da crença, o autor ele cita, né, que a grande maioria dos nossos traumas ou dos nossos comportamentos vem da infância. Né? Tem um outro autor que eu não lembro qual, ele fala assim, são das maldições, mas não é da uma maldição da coisa ruim, é a maldição da repetição. Às vezes os nossos pais, né, eles tiveram um comportamento na nossa criação que veio da criação do pai dele, né? Aquela coisa sem muito questionamento. Cláudia, a constelação familiar trabalha muito bem isso. Trabalha demais isso, né? Aí, nesse livro cita assim, ó, olha que paradoxo, né? Aí a criança nasce, tá engatinhando perto de uma piscina. Aí o pai chega pro menino e assusta. Você não pode ficar aí, que a água é perigoso, não sei o quê. E de repente a criança cresce e daí o pai vai pagar uma aula, né, de natação para a criança perder o medo que ele colocou, né? Na questão da alimentação, né? Não, você tem que comer tudo, né? Que a gente não pode deixar comida no prato, porque tem tanta criança com fome no mundo, né? Se você ficar quietinho, parar de chorar, você vai ganhar um sorvetinho, um pirulito, aquela compensação. E daí chega o adulto, né? Agora que está com obesidade, ou enfim, ou com algumas comorbidades associadas ao excesso do peso, não consegue se livrar, né, dessas maldições que tiveram o início na infância. Aí né, a psicologia ajuda demais. Pronto. Eu acho que até extrapolamos o primeiro tema, que eu acho maravilhoso isso quando acontece. Eu também acho. Nós dois, eu e meu convidado, a gente vai conversando e chegando em pontos em comum muito bons. E eu percebo que você, como eu, é inquieta e gosta de estudar, de explorar, não vai aceitar alguém falar, vou dar um exemplo, ozônio não serve para nada. Peraí, deixa eu ver se não serve para nada mesmo, se é assim, vou correr atrás. E dentre os seus estudos, porque somos eternos estudantes... e quanto mais eu estudo, mais eu tenho a impressão de que eu não sei nada. Exato. Né? Eu sei que você está estudando uma coisa que eu achei muito interessante e você pode dar a sua opinião do que você já estudou sobre isso, que são os florais quânticos. Explica para mim, para explicar para um leigo mesmo, interesse mesmo, assim, de alguém que gosta de estudar coisas diferentes. Tá, mas antes de falar do floral, eu tenho que explicar, porque aquilo que eu falo, quando a gente se movimenta, tudo se movimenta. Então, o floral surgiu na minha vida, né? Não foi bem pelo floral, foi pela aromaterapia.
Uma paciente minha, né, que ela tem a compulsão noturna, ela comentou comigo, disse, Cláudia, eu coloquei um aroma no meu consultório e acabou minha compulsão. Eu cheguei de noite, eu estava plena, não precisei comer. Aí eu digo, peraí, então esse negócio pode ser efetivo. Comecei a pesquisar, fui até Belo Horizonte, né, aqui perto, conversei com uma pessoa, fiquei super interessada. Cheguei em casa e entrei em contato com uma amiga minha de Porto Alegre, que ela falou que ela já trabalha com aromaterapia e ela que perguntou assim, você conhece florais quânticos? Eu digo, não. Aí ela colocou em contato com uma pessoa que me colocou em contato com outra pessoa e eu comprei o curso, né? E durante o curso online, agora nessa questão da pandemia, eu fiz os usos dos florais. Porque são as práticas integrativas, né? Porque eu quero buscar uma forma de equilibrar emocionalmente, mentalmente o meu paciente para ele ter mais adesão ao plano alimentar. Então, a proposta dos florais quânticos é isso. Olha, olha o tanto que isso é... Você falando, aí vai vindo as coisas na cabeça. A conexão do olfato é direto com o cérebro, é via reta. Então, como a gente não pensar límbico, né? Exato, que os aromas não vão estimular o nosso cérebro e realmente ajudar numa compulsão. Você falando, ficou muito claro para mim isso. Não, quais são os maiores relatos, né? É compulsão, é ansiedade. Gente, a ansiedade é o mal do século. 9 de 10 pacientes que sentam aqui na cadeira falam assim, nossa, eu sou muito ansiosa, né? Então, assim, depois dessa minha percepção que eu estou indo buscar cada vez mais essas práticas integrativas para tentar ajudar. Mas eu fiquei encantada com os florais, porque além de ser super natural, né, ser das plantas, eu achei uma tecnologia maravilhosa dessa empresa, né, que é onde ela pega uma base neutra, né, porque todos os nossos sentimentos, né, ou inclusive as nossas dores, as nossas doenças, elas emitem uma frequência. É um desequilíbrio dessas frequências que geram as doenças, né? E esses florais, então, eles têm dentro dessa base neutra as frequências para ajustar, para alinhar, né? Para dar o equilíbrio dentro das nossas emoções, enfim, já que tudo é pensamento, então tem esse equilíbrio. E se você pensar, é uma coisa muito doida. Como que pode ter frequência dentro de uma base, de um potinho? Mas é uma tecnologia que foi desenvolvida e são mais de 220 produtos e tem relatos maravilhosos. É uma empresa muito séria e eu estou, assim, encantada. Mas como eu só passo para o meu paciente aquilo que eu acredito, eu fiz o uso desses florais, né? Eu identifiquei as minhas demandas, né? Então tá, eu tô com o pensamento cansado, eu tô com dor no joelho, eu estou envelhecendo, eu estou não sei o quê, e fiz o uso dos florais. Então, assim, a prática, a experiência em mim foi maravilhosa. Então, eu tô acreditando muito. E a partir de agora, assim, vai fazer parte realmente da minha prática clínica. Porque, né, aí entra nutricionista, médico, é muito fácil dar remédio, né? A gente não pode prescrever remédio, mas assim, uma fórmula manipulada, enfim, se eu posso dar uma coisa que é mais barata, né, e que vai ser tão efetiva quanto, desde que a pessoa acredite nisso, né? Então, assim, essas práticas integrativas, a aromaterapia, os óleos essenciais, você tem que acreditar nisso. Sim, e você falando... Isso aí casa com alguns colegas que já vieram aqui conversar também, da medicina vibracional, da medicina quântica. Não sei se você já leu um livro que chama Kybalion, As 7 Leis do Kybalion, que rege todo o universo, que a ciência agora que está começando a conhecer algumas dessas leis que o Hermes Trismegisto já falava lá no Egito Antigo, e... que tudo é Kybalion, tudo vibra numa frequência, tudo tem o seu oposto. São uma série de coisas que a ciência está comprovando agora. A ciência está se aproximando um pouco da mente e da espiritualidade, né? Eu não li esse livro não, mas vai para minha listinha. Que eu tenho lista de espera de leitura. Eu também tenho, eu sou assim também. Compulsão por livros. Então, os florais quânticos, além de ter... Porque tem os florais normais, né? Os florais que são... A base deles é mais pelos cheiros, Sim.
Que está mais parecido com a aromaterapia, eu acho, né? Então, essa tecnologia... E o que me despertou a atenção, porque como eu sou inquieta, eu fui pesquisar, fui entrar no site deles. E há muitos anos atrás, eu já era fã de uma pessoa que é o Deepak Chopra. Não sei se você já leu algum livro dele, enfim. Quando eu fiz 25 anos, eu achei que eu estava velha. Aí eu fui procurar um geriatra e ele falou assim, Cláudia, é alimentação e atividade física para você envelhecer bem. E daí eu fui comprando livro a respeito de envelhecimento. Depois eu nunca mais achei que eu estava velha. Hoje eu estou com 50 anos, acho que eu sou uma menina, né? E esses livros do Deepak Chopra já falavam há 25 anos atrás sobre o quântico. Eu digo, gente, será que eu era tão ignorante que eu não sabia o que era isso? Porque parece que há 25 anos atrás me mostraram um caminho que eu me ceguei e que agora estou tendo a oportunidade de conhecer. Né? Então, assim, me desperta atenção. Aquilo, às vezes, demorou tanto tempo para as coisas fazerem sentido para mim. O Deepak Chopra, com certeza, é um dos iniciados do Kybalion, não tenha dúvida. Porque ele já tem essa linha de pensamento já. Excelente. A questão dos óleos essenciais, eu também, até um ano e meio atrás, eu não conhecia nada a respeito. E aí, encontrei o Dr. Jean Marc Durot, que até já me deu a honra de uma entrevista. Ele nunca falou no Instagram com ninguém. Ele me deu a honra da entrevista, que teremos outras. Ele tem produtos à base de óleos essenciais para modulação intestinal, para desbiose, para SIBO. Ele tem 20 anos de pesquisa nessa área, e aí ele conseguiu desenvolver esses produtos, só que tem que ter um cuidado muito grande, que o pessoal vai sair por aí bebendo óleo essencial. Pelo amor de Deus, gente. O negócio queima. Ele pôs numa diluição que deixou praticamente só o efeito antisséptico, o efeito que ele queria daquele óleozinho. Tanto que, na fórmula dele, ele mistura um frasquinho do óleo já diluído numa quiescência, e o paciente toma por dia uma colher de café, aquela colherzinha pequenininha. Ele faz a diluição, né? Ele faz a diluição para poder ter a ingestão. E tem o efeito desejado que ele quer, e é uma coisa que eu já falo para o meu paciente. Tomei uma colher, estou melhorando tanto, será que se eu tomar 2 eu melhoro mais? Não, pelo amor de Deus. A dose já foi feita justamente para não ser tóxica, que a diferença do remédio para o veneno é a dose. É a dose. Então a gente separou os óleos essenciais, que você também está estudando, igual eu, está engatinhando, e o que você me fala deles? Na realidade, eu tô assim encantada com esse mundo, né? Porque como que através realmente desse cheirinho, assim, ativa tanta coisa no nosso, né, sistema límbico que modula até o pensamento, essa sinergia, né, que tem. E o que eu acho muito bacana é que os óleos essenciais podem ser usados por todo mundo, conforme você falou, a dose, né? Mas pode ser feito né? Você pode gotejar na boca, você pode colocar nos difusores, né? Tem aquele difusor, né, individual que você pode, que nem eu, né? Eu vou estudar, eu posso pingar uma gota aqui de um óleo essencial para melhorar meu foco, né? Pingar o meu travesseiro para dormir melhor, né? Uma coisa assim tão simples aparentemente e que é efetivo, né? E para você ver, se você for olhar a história dos óleos essenciais, ela data né, diz que Maria ungiu os pés, né, de Jesus com óleos essenciais. Cleópatra colocava lá nos banhos dela óleos essenciais, né? Então, de repente, também o pessoal lá atrás, eles estavam muito mais na nossa frente, né? Tanto é que tem tantas práticas integrativas vinculadas à medicina tradicional chinesa, né, que está vindo à tona aí essas práticas, né? De repente a gente é um retrocesso moderno, não é? E os indianos também com a Ayurveda, né? Tá vindo aí. Ayurveda, muito bacana, Ayurveda. Também, que eu também eu escuto um podcast eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela fala da medicina Ayurveda e a importância da meditação como tratamento, como remédio mesmo. Né?
A gente falando da ansiedade, né? O que que é ansiedade? É o ficar remoendo o passado e a insegurança com relação ao futuro. Então, a única coisa que a gente tem é o presente, né? Só que a gente não fica conectado no presente. Então, assim, a proposta da meditação é você se conectar com o agora, né? Só que é uma prática tão simples também e tão difícil, porque a gente parece que, né, fica com aquele pensamento acelerado, enfim, né? Você fecha o olho, você respira e você fica pensando em outras coisas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela aplica um teste lá, né, para ver se você é saudável. E atualmente, se você não consegue meditar, você não é uma pessoa saudável. Então, eu estou em busca, né, disso também, de colocar essa prática na minha rotina, apesar que para mim é difícil ainda, né? Olha o pensamento, é difícil ainda, mas eu vou conseguir, né, colocar essa prática no meu dia a dia. É verdade. Isso que você está falando chega no mindful, que a gente parou de viver o presente. Hoje a gente está preocupado com alguma coisa do passado, alguma coisa no futuro, e o presente acontecendo, e estamos perdendo o presente. Isso na hora de comer, né? Uhum. Na hora de comer, que é o mindful eat. E esses dias, eu não sei se você viu, que no meu livro tem os 5 minutos para o seu intestino, né? Que nada mais é do que um mindful para você fazer o seu cocô todo dia. Eu até brinquei. O seu livro é ótimo. O seu livro é ótimo. Eu até brinquei falando que é um mindful poop. Mas é necessário. Também é uma reeducação, não é, Eurípides? Né? Você se dá o tempo de fazer, né, o seu intestino funcionar. E ali, quando você cita, vai sem celular, vai não sei o que, se concentra naquilo que você está fazendo, é que nem eu falo, concentra naquilo que você está comendo, né? Isso eu não acredito. Tanto de pessoas que me mandam por direct falar, doutor, funcionou, parece mágica, eu estou brigando com o meu intestino tem tantos anos e você com uma coisa tão simples resolveu, como pode? E sem saber que já estava na mão dela, né, a solução para aquele problema. Mas aí a pessoa vai atrás, né, de uma fórmula milagrosa, de um remédio que alguém falou que funcionava e não faz o básico, né? Não faz o básico. Excelente, excelente. E estamos indo para o nosso próximo assunto, que eu sempre tenho essa dinâmica, né, de falar da minha trajetória para a pessoa, ouvir da pessoa para definir os temas que a pessoa ficaria mais à vontade de estar conversando comigo, né? Que aqui é para ser realmente um bate-papo, uma troca de ideias mesmo, para beneficiar as outras pessoas de estar vendo e ouvindo a gente, né? E você me disse que tem na sua clínica um manejo de pacientes pós-bariátricas, tem algo diferenciado. O que você me conta disso? Na realidade, eu tenho atendido cada vez mais, né, pós-bariátrico. E eu sempre falo para todo mundo que eu estudo em casa própria, né? Então, eu me dediquei mais ao estudo da cirurgia bariátrica, dessa modulação, até mesmo porque minha filha mais velha, ela fez, né, esse procedimento. Então, assim, eu dediquei até mesmo para acompanhar ela. E isso tá tendo uma procura muito grande no meu consultório, né? O que acontece? Eu moro em Nova Serrana, então Nova Serrana é interior de Minas Gerais. Então, Divinópolis, que é uma cidade um pouco maior, fica a 30 quilômetros e 100 quilômetros de Belo Horizonte. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que elas operam com profissionais que têm uma equipe de apoio, né, nessas cidades, mas acabam que para fazer o acompanhamento, né, o dia a dia, torna longe, perde muito tempo, demanda muito tempo, enfim. Então, essas pessoas elas vêm me procurar, né, para facilitar, né, esse acompanhamento. Cláudia, sem contar com a banalização da indicação dessa cirurgia hoje em dia, né? Que muito, a maioria é isso que eu ia falar. Tem muita gente que não tem uma equipe. Indicação. Não tem uma equipe para seguir aquele paciente, mas quer operar, opera, depois aquele paciente fica perdido, ao Deus dará. Eu estou fazendo uma pós-nutrologia, aí o pessoal da USP de Ribeirão, eles têm um serviço padrão de cirurgia bariátrica e os módulos lá falando exatamente, né, dessa banalização. Você tem visto isso? Pacientes que acabam sendo abandonados? Demais, Eurípides. Chega paciente aqui que fala assim, Cláudia, se eu soubesse que precisava fazer dieta o resto da vida, eu não tinha operado.
Eu digo, minha filha, que orientação que você teve? Aí, paciente que está 6 meses operados, né, que fez aquele procedimento, né, do bypass, que você né, diminui o teu estômago, você retira ali 1 metro, 2 de intestino, que é responsável pela absorção dos nutrientes, que a pessoa não está suplementando uma vitamina, né, uma proteína, então, assim, completamente sem orientação. Isso é uma coisa que me assusta demais, né, porque é uma cirurgia que a gente pode considerar recente, né, e a gente ainda não tem casos, assim, estudos, né, mais avançados, um acompanhamento mais longo do que isso pode acarretar. Então, é uma coisa que realmente me preocupa muito, essa banalização, ou também, não vamos culpar médico, equipe, enfim, né, aquele paciente que passa um tempo, acha que tá bom e que daí deixa de fazer os exames, deixa de fazer o acompanhamento, né, deixa de fazer a suplementação, né, a longo prazo, o que essas carências vão ocasionar na vida dessas pessoas, ou naquilo que eu também estudo muito, que é a longevidade, né? Que é o envelhecimento. Então, isso é uma coisa que me preocupa, né? O psicológico, né? Muitas vezes a pessoa, ou por economia, ou porque achar que não é preciso, né? Acha que está bem, não faz o acompanhamento psicológico, tem aquela visão distorcida, né? Porque muitas vezes também a pessoa, ela não consegue mais ter aquela compulsão pela comida, né? E essa compulsão, ela vai para outros lados, né? Como da bebida, que tem uma incidência muito grande, do alcoolismo, né? A compra em excesso, né? Que tem um período que eu já identifiquei em vários pacientes que, assim, não param de comprar. Então, assim, esse acompanhamento, ele é importante. A pessoa também acreditar que isso é um processo e que a cirurgia não é a solução do problema, né? Ela pode ser um encurtamento ali, mas que a pessoa vai precisar fazer o que precisa ser feito o resto da vida, porque existe dado estatístico da reincidência de ganho de peso. Às vezes a pessoa emagrece 50 quilos, não vai engordar 50 quilos, mas ela pode engordar 20, né? Então, assim, acaba que fica com um sobrepeso e não justifica passar por todo esse protocolo, né? Que não é fácil, enfim, para depois se permitir ter esse reganho de peso. Essa é a minha opinião com relação a isso. Pronto. A técnica mais utilizada no Brasil, né, a Forbe Capella, que eles chamam, ela é bem desabsortiva e gera desbiose, porque tem uma alça cega ali. Então, é um paciente que é um grande candidato, todos, na verdade, à modulação intestinal. Então, eu tenho alguns pacientes modulando intestino comigo já, e eu creio que esse número vai aumentar cada vez mais, né? E entra na necessidade de suplementação quase que para a vida toda também. Para a vida toda, para a vida toda. É por isso que eu falo, gente, a suplementação vai ter que ser para a vida toda. Agora, já pensou você com o reganho de peso, com esse, né, reganho de peso, ter que tomar remédio o resto da vida, né? Verdade. E na sua prática, quais são os suplementos? Pode pôr o top 5 aí do pós-bariátrico que você acaba depende muito. Eu sempre falo, existe um mundo melhor, só que ele é mais caro, né? Então, assim, às vezes eu também tenho essa dificuldade aqui da adesão do paciente, aquilo que eu prescrevo, justamente pela questão do financeiro. Porque é que nem uma cirurgia plástica. A pessoa, ela faz uma cirurgia plástica, aí ela às vezes não contabiliza que ela vai ter que fazer a drenagem, que ela vai ter que comprar a cinta, que ela vai ter que tomar um remédio, enfim. Né? A pessoa faz a cirurgia bariátrica, não sei se ela não é informada depois dessa questão da suplementação, né? Então, assim, logo após o pós-cirúrgico, né, um multivitamínico, um Barivit, ou até depois eu prescrevo materna pensando nessa questão, né, sempre uma proteína de boa qualidade. Depois, passado um certo tempo, eu até mudo essa proteína para uma proteína mais acessível, né? Os aminoácidos, né, o amino, que é uma coisa maravilhosa, só que assim, você vai olhar a soma do valor, ela fica muito alta para o paciente, às vezes inviabiliza. Eu tenho essa dificuldade aqui também, né? Porque um aminoácido, né, de boa qualidade é 200 e tantos reais, né? E dura menos de um mês, ainda mais para o bariátrico. Menos de um mês, se você for suplementar da forma... Bariátrico tem que repor no mínimo 3 daquele flacão, entendeu? Por dia.
Então, Pois é, Eurípides, vai viável mesmo. comprar, se comprar uma vez, e daí às vezes o paciente volta aqui e eu falo, você comprou? Aí eu já tentei, eu tenho uma farmácia da minha confiança aqui perto, eu digo, você não consegue manipular mais barato isso para o meu paciente? Mas produto de qualidade tem preço. Então, às vezes o paciente volta, eu digo, você comprou, você tomou? Não, porque não sei o quê, não sei o quê. O que que eu vou fazer? Né? Então, assim, eu tento modular através da alimentação, né? E Pronto. da orientação do paciente, porque eu me coloco muito eu sou muito empática nesse sentido, porque eu sei que não é só essa despesa que o paciente tem, né, para Sim. pagar. Então, essa também é uma grande dificuldade que eu enfrento aqui. Aí o pessoal tem que estar ciente também que tem para todo bolso e que a gente tem que entender isso. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo: caldo de osso, barato. Dá Uhum. para colocar para o pós-bariátrico aí para ajudar nessa absorção de proteínas, de nutrientes, né? Uhum. Carne É, moída, às vezes ele não consegue comer a carne inteira, colocar, misturar a uhum. carne moída Sim. em quase todas as refeições, né? É. Então tem soluções, né? Tem como É. as vísceras, Ovos, né? clara, Fígado, enfim, né? É. verdade. Excelente. Então, a gente tá caminhando aí pro finalmente. Eu sempre faço uma pergunta pro meu convidado. Livros que mudaram sua vida não precisa ser necessariamente da área da saúde, mas pode ser também das duas, pessoal e área da saúde. Gente, são tantos livros, porque o que que acontece? Né, eu tenho essa compulsão por livros, e eu vou lendo e eu vou sublinhando os livros. Aí, quando eu tenho um tempinho, eu vou transcrevendo esses livros, né? Faço tipo assim, um resumo. Muitos deles, às vezes, eu até entrego o resumo para o paciente, que quando eu percebo que encaixa, né, a carapuça. São vários livros, né? E às vezes eu leio o livro todo e desse livro eu tiro uma frase que no momento da consulta, essa frase tem sentido e, sabe, tem significado dentro daquele contexto. Depois o paciente diz, Cláudia, aquele dia você me falou isso. São vários livros, né? O Poder do Hábito eu trabalho muito, né? Porque tudo é hábito, a pessoa tem que, né? A pessoa é responsável, se ela colocou aquele hábito, ela é responsável de tirar o hábito, né? Um livro que até pouco tempo atrás eu tinha comprado vários exemplares, eu estava presenteando os meus pacientes, mas pedindo o compromisso que eles sublinhassem, né? Que é do Paulo Vieira, que eu gosto muito, que é o coach, que é um coach, que é o poder da autorresponsabilidade, porque o que que eu percebo na prática, né, da minha prática clínica? Porque o meu marido, porque o tempo, porque eu acordo tal, tem menino pequeno, não sei o quê, jogando a culpa, né, da não realização daquilo que precisa ser feito nesse processo de mudança em outros, né? Então, assim, o poder da autorresponsabilidade chama para você aquilo que você tem que fazer para mudar, não só o teu corpo, como a tua saúde, né? Porque o autor, ele fala, cada um tem a barriga que merece, o casamento que merece, o emprego que merece, o que que você está fazendo para mudar, né? Mais recente, a biologia da crença, que está vindo muito, né, nisso que eu tô estudando, que eu estou pensando, enfim, é muito livro, né? Mas você A leitura é a melhor das companhias, assim, que eu considero. pronto, você deu 3 exemplos aí muito bons, né? Sim, Eu não sei qual que é a sua religião atualmente, porque eu sou espírita, né? Meu nome já sim. denuncia, né? É. E Aham, pois é. eu estou lendo um conjuntinho de livros, que são 12 livros, eu estou no quarto, que é a Ah. saga dos capelinos. Capelinos são os espíritos que vieram degredados para cá Já estou e anotando aqui. que ajudou nossa Vai para minha humanidade listinha. a evoluir, né? E é muito interessante, gente. Você aprende história lá dentro, né? A história da humanidade ali, desde os sumérios, como foi feito o Egito, como vieram os patriarcas que está na Bíblia, né? Como eles vieram aqui na Terra, depois Moisés. Eu estou apaixonado pela história de Moisés, que é o que a humanidade precisava naquele momento ali, né? Precisava de um Deus mais severo e depois preparando o terreno para o Deus único para vir Jesus Cristo aqui na Terra para ensinar a caridade. Não, é maravilhoso. Ler para mim também é viajar para outros mundos, É. a cabeça expandir. E eu acho que foi Ítalo Marcilli que falou uma vez que na leitura
você consegue vivenciar personalidades, avatares, que você Sim. nunca iria ter na sua vida. Então você tem uma chance de ter um aprendizado que você não teria em milhões de anos, por não ter contato com a pessoa daquele jeito, né? Isso é maravilhoso. Com certeza. E por isso, muitas vezes, que a gente lê o livro e na hora que a gente vai assistir o filme, a gente se frustra. Né? Acontece com você isso? Eu O único, sempre prefiro o livro, porque sim, na minha mente, na minha leitura ali, eu vou criando os contextos. falando nisso, o único filme que ficou bem fidedigno ao livro, dos que aconteceu de eu ler o livro primeiro para depois ver o filme, foi A Cabana. Não sei se você leu o livro e viu o Eu filme. li e assisti também. E eu acho que Aham. ficou muito legal. Até porque eu acho É. que o autor do livro participou, né? E ele Foi. meio Aham. que fez para virar um filme. Na verdade, ele É. fez para presentear os filhos dele. Ele nem esperava esse sucesso todo. E tem depois do autor, ele faz lá no lugar, ele faz como se fosse um documentário com Sim. resumos com resumo do livro, muito bacana. E É um livro tem muito bom esse. um dele no Netflix, um documentário É. sobre a cabana, que está muito Aham. legal. Para quem já leu, para quem já viu o filme, vale a pena ver esse documentário também. Demais. Foi boa a sua sugestão. Então, a gente está finalizando. Eu preciso que você me fale dos seus projetos futuros e como o pessoal faz para te encontrar. Bem, o pessoal faz para me encontrar no meu Instagram, né? Que é Cláudia Kadeli _Nutri. Já tem um link aí que me chama no Instagram. Eu estou muito chateada porque eu divulguei nas minhas redes sociais, falei com o pessoal que a nossa live seria às 20 horas, mas aí vai ficar gravada, né? Depois eu vou fazer essa reiteração, né? E com relação à pergunta que você falou das minhas próximas, né? Eu quero me aprofundar muito mais nessas práticas integrativas, da aromaterapia, dos óleos essenciais. Eu agora, sábado, né? Eu vou fazer um curso, que é uma coisa que está me chamando muita atenção também, que é a dieta do tipo sanguíneo, da Emília Pinheira, que também trabalha com os florais. Eu li agora recentemente 2 livros dela, né, que é a dieta metabólica e do tipo sanguíneo, e lá os telômeros, que são os guardiões da vida. Fiquei, né, muito fã dela, então eu acredito, né, que possa me ajudar bastante na prática clínica, porque o que eu penso? Quais são as diferenças, às vezes? Por que um plano alimentar é tão efetivo para um paciente e não é para outro? Por que, de repente, certo alimento faz tão bem para uma pessoa e não faz para outra? Né? Nessa mexida também caiu na minha mão essa dieta do tipo sanguíneo, que é onde, através, né, desse marcador bioquímico das imunoglobulinas, eu posso, de repente, ter uma dieta mais assertiva, né, para o meu paciente. E dentro dessas práticas integrativas da medicina tradicional chinesa, tá na minha listinha, fazer o curso de auriculoterapia, né, também, justamente para conseguir, para ter uma ferramenta a mais para conseguir modular, né, a ansiedade, que é o mal do século dos meus pacientes, tudo em busca, né, para que os pacientes consigam estar mais tranquilos, mais em equilíbrio, para que o meu plano alimentar, que está super bem calculado, tenha uma maior adesão e ser mais efetivo na vida do paciente. Então, assim, a curto espaço, né, de tempo, essa vai ser a minha busca. Mas, como eu falei, eu sou nova ainda, às vezes eu penso de fazer uma outra faculdade, uma psicologia, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque só a gente pode achar que não dá tempo, né? Quando a gente morrer. Então, assim, se eu estou respirando, eu estou tendo a oportunidade de aprender todos os dias, né? E a minha busca é infinita. Porque recentemente eu fiz um teste, não sei se você já ouviu falar do Ikigai. O Sim. Ikigai, né? Então, assim, o Ikigai é qual é o seu propósito de vida, né? O meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas através da nutrição. Então, é a nutrição que me movimenta, né? Eu vivo nutrição, eu posso dizer que 24 horas da minha vida. Excelente. Eu sabia que não ia ser diferente essa live. Vai virar podcast, vai para o meu canal no YouTube também. Quer deixar um recadinho final para a gente se despedir?
Não, é agradecer mesmo, né? E como você falou que a gente trocou aquelas informações, assim, eu fiquei, né, bastante impressionada com tantas coincidências, até mesmo das nossas trajetórias, dos lugares, né? Da onde você veio, que é Uberlândia, que é uma cidade que eu amo. Você hoje está em Brasília, eu já morei em Brasília também, né? De você ter estudado em Uberaba, conheço demais Uberaba, enfim. Né? E como eu falo, né, tudo se movimenta quando a gente se movimenta. Você me deu essa oportunidade do podcast porque eu te chamei até mesmo para perguntar a sua opinião com relação a essas práticas integrativas, que eu estava nesse caminho, né? E eu estava observando que você também estava nessa procura. Então, quando eu percebi que você também estava nesse caminho, eu digo, gente, esse é o caminho para mim. Eu tenho cada vez mais convicção, Eurípides, tá? Que eu estou no caminho certo, que essas práticas integrativas, tanto dentro da medicina, ou de qualquer área da saúde, elas são é o futuro, né? Ou um futuro presente, enfim. Bem como a medicina quântica. Então é Excelente. só gratidão, tá? Eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade e eu vou seguir assim, ó, o teu rastro, pode ter certeza. Não, vamos seguir juntos e aprendendo muito um com o outro, sempre, sempre. Se Deus quiser. Muito Então, obrigada mesmo, gente. Uma boa noite, né, para todo mundo. fica com Deus, gratidão e carpe diem. Isso aí. Até mais.